capítulo 12, Evangelho segundo João, onde nós vamos expor, meditar nessa noite. Evangelho segundo João, capítulo de número 12. Eu lerei do verso 1 até o 8. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? E isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Eu gostaria desse momento pedir para que o nosso irmão Fábio nos conduza em uma oração, pedindo para que o Senhor nos abençoe na exposição da Sagrada Escritura, abra o nosso entendimento, edifique a igreja e que Ele seja glorificado nessa noite através da palavra, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. No ano passado, irmãos, mais precisamente nas eleições passadas, ficou conhecido um conceito ficou muito difundido, muito falado e conhecido o conceito de fake news. O que é fake news? É uma notícia falsa, mentirosa, uma notícia construída com o objetivo do engano. Uma notícia que, por ser falsa, não é digna de confiança. Não devemos nos atentar a ela. Então, nesse último ano, nessas eleições, ficou muito conhecido esse conceito de fake news. Eu gostaria de falar hoje um pouco com os irmãos um conceito também de algo que pode ser fake, ser falso. A fé. A fé pode ser falsa. E trazer então uma comparação entre uma verdadeira e uma fé falsa. Quando você identifica que uma fé é falsa? E quando você identifica que ela é verdadeira? O estilo que o apóstolo João tem de escrever é interessante, porque ele faz muitos usos daquilo que a gente pode chamar de dualismo, coisas contrárias. Ele vai trabalhar a ideia de luz versus trevas, vai trabalhar a ideia de vida eterna versus morte eterna. O apóstolo João também vai trabalhar a ideia de o bom pastor, que é Cristo, para os ladrões e salteadores, que são os fariseus e os religiosos da época. E aqui, nesse texto que nós lemos, também tem duas ideias contrárias: a verdadeira fé e a falsa fé. É isso que eu gostaria de olhar um pouco com você essa noite e nos levar a pelo menos, de alguma forma, poder identificar uma fé que é falsa e uma fé que é verdadeira. Primeira coisa que eu destaco para os irmãos com esse texto é que a verdadeira fé, ela é manifesta entre os queridos de Jesus. Nós já vimos na exposição anterior do capítulo 11 que essa família era uma família amada de Jesus: Marta, Lázaro e Maria. Eram amigos, chegados, queridos, eram amados de Jesus Cristo. O capítulo 11 deixa claro que Jesus amava Lázaro, amava Marta, amava Maria. Então nós vamos ver que essa fé verdadeira, ela vai se manifestar, ela vai estar presente entre aqueles que são queridos de Jesus. E essa família também, essas três pessoas, na forma como elas aparecem aqui, se relacionando com Cristo,
nos ensina algo interessante acerca de como que essa verdadeira fé pode se manifestar. É interessante como os três são descritos aqui. Olha o verso 2 aí. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia. O que Marta fazia? Servia. Sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Lázaro estava, e o verbo que não aparece aqui, uma palavra que não está muito clara aqui, mas no original aparece, ele estava reclinado sobre a mesa com Jesus. E Maria ungia os pés de Jesus. São três manifestações que nós podemos aprender acerca de uma fé verdadeira. Marta, primeiro, servia Jesus. E essa aqui é uma forma que você tem de se relacionar com Ele. Servindo a Jesus. Isso é muito comum e muito nítido quando a Bíblia fala acerca de Marta, né? Em outra ocasião, Marta até se estressa um pouco com Maria, e ela chega para Jesus enquanto ela está lá servindo os pratos, servindo, cuidando dos afazeres, e fala para Jesus: Jesus, não é um incômodo, o Senhor não se importa que Maria, enquanto eu estou aqui servindo, Maria está aí sentada a seus pés? E Jesus vai dizer para Marta: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Mas aqui nós vemos um serviço como expressão de gratidão. Essa mulher acabara de experimentar um milagre. Seu irmão amado que estava morto foi trazido à vida por Jesus Cristo. E o meio pelo qual Marta escolhe para demonstrar essa gratidão é servir a Jesus. Então, uma coisa que nós aprendemos aqui: a fé verdadeira se manifesta através do serviço a Jesus Cristo por gratidão e não por obrigação. Você não expressa a fé verdadeira servindo a Cristo por obrigação, estando na igreja por obrigação, lendo a Bíblia por obrigação, orando por obrigação, se esforçando para servi-lo por obrigação. Aqui nós temos uma mulher que, por ser grata pela graça de Cristo que ressuscita o seu irmão morto, ela vai demonstrar essa gratidão e esse amor servindo Jesus. Uma primeira forma de nós vermos como que a fé verdadeira se manifesta é o serviço. Você servindo a Deus, servindo a Jesus Cristo. A melhor forma, irmão, que você tem de entender o que é servir a Cristo com excelência é olhar para Jesus Cristo para entender o que é um servo verdadeiro, o que é um bom servo. Jesus vai dizer acerca de si mesmo, aqui no Evangelho de João, no capítulo 4, que a comida dele é cumprir a vontade do Pai, fazer a vontade do Pai, cumprir com as obras que o Pai havia dado para ele que ele cumprisse. Jesus revela o comprometimento de um servo verdadeiro. Jesus se faz homem para servir a Deus. Como que Jesus serve a Deus? Obedecendo a lei e salvando pecadores. Jesus serve a Deus dessa forma, entregando a própria vida para salvar pecadores. A melhor forma de você servir a Deus é olhando para Jesus Cristo, entendendo que é um servo verdadeiro, obedecendo a Deus e salvando pecadores. A fé verdadeira, ela pode ser manifestada, ela tem frutos, e dentre os frutos são almas alcançadas pela pregação do Evangelho. Você serve a Jesus Cristo quando ouve a sua voz e a pratica. É isso que ele quer dizer quando ele vai dizer: olha, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Jesus faz questão de descrever um verdadeiro amado. O verdadeiro amado é aquele que ouve a minha voz faz sentido para ele, meus mandamentos fazem sentido para ele, ele me segue. Ele ouve a minha voz, ele guarda a ponto de vivê-la. Isso é um bom servo. Você serve a Jesus Cristo tendo o mesmo compromisso de alma com almas que Jesus Cristo tem, através da pregação do Evangelho. A verdadeira fé é manifestada quando o verdadeiro Evangelho é pregado. O seu compromisso com a pregação do Evangelho te revela como um verdadeiro servo de Jesus Cristo, como alguém que tem uma fé verdadeira. Já aplicando pensa, não responda, mas pensa um pouquinho: quantos hoje estão amando Jesus Cristo porque um dia ouviram o Evangelho da sua boca?
Quantos hoje foram resgatados do império das trevas, transportados para o reino do Filho de Deus, porque um dia o Evangelho saiu dos seus lábios para ele. A verdadeira fé é expressa pelo serviço a Deus. E a melhor forma que você tem de servi-lo é fazendo o Filho dele conhecido, salvando pecadores. Marta nos ensina isso. A gratidão expressa através do serviço. Ela é grata e servia. Agora olha Lázaro. A Bíblia diz aqui que Lázaro reclinava à mesa com Jesus. Ele estava junto da mesa. A mesa é lugar de comunhão, proximidade, intimidade. A verdadeira fé também se expressa por comunhão com Jesus Cristo. Esse Lázaro chegado, amigo, estava na mesma mesa, partindo do mesmo pão, experimentando da presença de Jesus Cristo, com intimidade. Você expressa a fé verdadeira buscando intimidade e comunhão com o Senhor que você diz que serve. Agora olha de forma breve, irmãos, quanto do nosso tempo é dedicado a isso? Quanto dos seus dias é dedicado a provar daquilo que Lázaro está provando aqui? A intimidade do Filho de Deus, a presença, a comunhão, a proximidade dele. Há uma promessa de Jesus para nós. Ele diz assim: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Agora, será que a nossa promessa para ele é a mesma? Será que nós podemos olhar para nós e dizer: e eu também estou contigo até a consumação dos séculos? O que eu quero dizer com isso? Quanto do nosso tempo é dedicado para expressar uma fé verdadeira como a de Lázaro? Quanto você passa dos seus dias com ele? Tempo particular, dedicado, através da oração, do conhecimento da Escritura, da intimidade, ouvindo a voz dele pelas Escrituras e falando com ele através dessa oração. A fé é verdadeira. Você jamais expressa a fé verdadeira sem comunhão com Jesus Cristo. Lázaro nos mostra uma espécie de, uma forma de nós nos relacionarmos com Jesus. Comunhão. Gaste tempo com ele. Seja próximo dele. Busque-o através das Escrituras e da sua oração. E terceira, Maria. Maria também expressou gratidão. Marta foi através do serviço e Maria foi através da adoração. Veja o que essa mulher faz. Ela se derrama aos pés de Jesus, unge os pés de Jesus com um bálsamo muito precioso, conforme diz aqui o apóstolo João. Marta serve, Lázaro prova da intimidade e Maria adora. A fé verdadeira se expressa através da adoração. A adoração é aquele movimento que você faz para Deus, até mesmo quando a sua oração não é respondida. Até mesmo quando você pede e Ele não te dá o que você quer, e você ainda o adora. Porque adorar a Deus é você exaltá-lo por quem Ele é, e não pelo que Ele faz. Fazendo ou não, dando ou não, respondendo o seu pedido ou não, Ele é Deus. Ele não deixa de ser Deus. Se você vir à igreja, Ele é Deus. Se você não vir, Ele continua sendo Deus. A adoração é o movimento que você faz quando nada mais importa a não ser a presença do seu mestre. É quando, mesmo doendo, você se prostra e o reconhece como alguém valioso para você. A verdadeira fé se manifesta através da adoração. Marta serve, Lázaro é íntimo à mesa de Jesus e Maria adora. Nós temos muito para aprender com essa família. Então a verdadeira fé, ela se expressa através da vida desses queridos. Uma outra coisa que é importante aqui, que eu chamo a tua atenção, olha comigo aí o verso número 1 agora. O texto inicia assim: 6 dias antes da Páscoa. Algo interessante para citar para os irmãos aqui é do capítulo 12 até o último capítulo desse evangelho, lá no capítulo 21, é a narrativa da última semana de Jesus. 6 dias antes da Páscoa, 6 dias antes de Jesus Cristo ser entregue em sacrifício. João passa a narrar agora os últimos dias
de Jesus Cristo na terra. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Verso 2: deram-lhe, pois, ali uma ceia. Outra coisa interessante aqui. Em Jerusalém, enquanto em Jerusalém os pastores, os bispos, os homens de Deus daquele tempo estavam planejando a morte de Jesus Cristo, em Betânia estavam fazendo uma ceia para ele. Uma ceia foi preparada para ele. E se você olhar no verso 57 do capítulo anterior, os sacerdotes e os fariseus já haviam dado ordem para que, se alguém encontrasse Jesus, soubesse onde Jesus estava, tinha que denunciá-lo, para prendê-lo, para matá-lo, não é? E aqui esse povo, sabendo dos riscos, sabendo da fúria dos judeus, prepara uma ceia. O que te impede de adorar o Filho de Deus? Hoje nós temos uma liberdade incrível, sem igual, em outro lugar do mundo, para louvarmos a Jesus Cristo, para termos uma vida de adoração a Ele. Em muitos lugares a adoração é algo arriscado. Aqui, a adoração é extremamente necessária, você tem livre acesso, mas muitas vezes você não deseja. Muitas vezes nós não desejamos a adoração. E isso começa a nos revelar que fé temos. Verdadeira fé? Ou uma fake fé? Vamos ver. Olha só o verso 3. Outra coisa que eu aprendo aqui é que a verdadeira fé, ela tem Cristo Jesus como o bem mais precioso da vida. Verso 3. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Uma manifestação, irmãos, para você já ir se situando aí. O que é fé verdadeira? O que é fake? O que é falso? A verdadeira fé tem Jesus Cristo como o bem mais precioso da sua vida. É nisso que nós aprendemos com Maria aqui. João faz questão de narrar que Maria toma uma libra de bálsamo de nardo puro. O que é isso? Uma planta vinda de locais próximos à Índia. O transporte, o tempo levado para chegar ali tinha um alto, elevado custo de logística. Era muito caro. Tão caro que Judas, entendido dinheiro, vai precificar aqui dizendo que era coisa de 300 denários. Sabe o que é 300 denários? Um ano inteiro de um trabalhador. Aquela mulher pega um perfume que é resultado de esforço de um ano inteiro de trabalho e derrama sobre Jesus Cristo. Sabe o que ela está mostrando com isso? Eu não tenho bem mais precioso do que o Senhor. Te adorar faz muito mais sentido do que ter algo tão precioso nas minhas mãos. Bálsamo de nardo puro, muito precioso. Em outras palavras, Maria está dizendo o seguinte: olha, a mesma fala de Davi no capítulo 16 de Salmos. Eu digo ao Senhor: Tu és o meu Senhor, eu não tenho outro bem além de Ti. Uma característica da verdadeira fé é que Cristo é o mais precioso para você. Você não encontra um outro senso de valor, algo tão precioso quanto Ele. Ele não ocupa um outro lugar do seu coração a não ser o primeiro. Maria está dizendo o seguinte: olha, não há valor na terra que possa ser comparado ao privilégio da sua presença. Tu és precioso para mim. Não há nada que se compare ao valor que o Senhor tem para mim. Muito precioso. Na continuação do verso 3 ele diz assim: ungiu os pés de Jesus.
O que nós vemos aqui é que a adoração de Maria é generosa. Há uma narrativa desse fato em Mateus capítulo 26 e Marcos capítulo 24. O que há de interessante aqui é que nos outros dois evangelistas, eles vão dizer que Maria ungiu a cabeça de Jesus. João vai dizer que Maria ungiu os pés de Jesus. Sabe o que isso denota? O que isso significa? Foi tão generosa a entrega, a oferta e a adoração daquela mulher, que ela inicia derramando óleo sobre Jesus e estende até os pés de Jesus. Não havia reservas na adoração daquela mulher. Não havia algo mais precioso para ela. Irmãos, olha, isso aqui já tem muitas coisas para nos ensinar. Nós vamos ver aqui a atitude de uma fé falsa. Para Judas, olhando para Judas. Isso aqui já pode te ensinar em que lugar, já pode te fazer pensar, enquanto eu vou expondo aqui, em que lugar da sua vida, em que lugar do seu coração Jesus Cristo está. Se existe algum outro lugar além do primeiro, eu arrisco a dizer, você nunca teve uma fé verdadeira. Característica da fé verdadeira: não há outro bem tão precioso quanto o Senhor para mim. Não há outro lugar que o Senhor possa ocupar, a não ser o primeiro do meu coração, de entrega, de dedicação. Fé verdadeira, sem reservas. Na continuação do verso 3, João vai dizer o seguinte: ela ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus próprios cabelos. Encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Irmãos, Maria quebrou vários paradigmas aqui. Vários. Primeiro, pela sociedade, a visão daquela sociedade é o seguinte: por ela ser mulher, ela devia estar servindo e não aos pés do mestre. Ela não devia estar ali, ela devia estar servindo os pratos, pela visão daquela sociedade. O que ela faz? Além de não estar servindo, ela chega até Jesus e quebra o primeiro paradigma: não serve, vai lá para adorá-lo. Segundo paradigma, ela toca aos pés de Jesus. Para aquela sociedade, tocar o pé de outra pessoa era algo degradante. Eles não tinham o Nike que nós temos, a rasteirinha fechada. Não, a rasteirinha não é aberta, né? A rasteirinha é aberta, né? Então esquece esse exemplo. Eles não tinham aquele sapato, aquele coturno, aquele sapato fechadinho de salto alto. Eles não tinham tantos recursos para seus pés assim. Andavam de sandália e muitos descalços. Os pés sempre sujos, porque não tinha asfalto. Enlameado. Talvez, dependendo do espaço onde eles passassem, certamente pisariam em dejetos de animais. Tocar o pé de outra pessoa era algo degradante para o judeu. Por isso que quando alguém entrava na casa de outro, era trazido água para lavar os pés, para poder entrar. Maria não somente toca o pé de Jesus Cristo, ela usa o próprio cabelo para enxugá-lo. Quebra esse paradigma com a sua adoração. Outro, para a mulher, andar de cabelo solto naquela sociedade era indigno. Não podia. Ela não apenas solta o cabelo, como usa o cabelo para limpar o pé de Jesus Cristo. Mostrando que quando o assunto é verdadeira adoração, o tradicional ou o esperado acaba sendo frustrado. Sabe, irmãos, aplicando aqui, talvez nós tendemos a ser formatados a resumir a nossa adoração a esses poucos minutos que nós passamos nesse lugar. Não é? Bom, é o hábito da semana. Domingo à noite estaremos lá adorando a Deus. A adoração que flui de uma fé verdadeira quebra paradigmas como esse. Tem Cristo como algo que é superior a qualquer outro bem, e tem Cristo como uma fonte de adoração contínua e sem reservas, como um alvo, como um objeto de desejo, sem reservas. Vocês vão lembrar, na exposição da semana passada, no Salmo 23,
que o salmista Davi vai dizer o seguinte, que a forma como Deus o recebe é: unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Essa unção com óleo naquela cultura mostrava que o hóspede era muito bem-vindo, era muito querido. Mais uma vez Maria estava dizendo o seguinte: Jesus, tu és precioso para mim, o Senhor é muito querido aqui, o Senhor é muito especial para mim. Não havia reservas na adoração daquela mulher. Isso são manifestações da fé verdadeira. Você serve a Jesus Cristo como Marta servia. Você busca intimidade e relacionamento como Jesus Cristo, relacionamento próximo como Lázaro tinha. E você adora Jesus Cristo como Maria adorava. Manifestações da fé verdadeira. A partir do verso 4, nós vamos ver o lado falso da fé. E ele inicia o verso 4 dizendo assim: mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos. Presta atenção aqui, a primeira palavra do verso 4 aqui é mas. No entanto, isso aqui nos ensina tantas coisas, irmão. Uma pequena palavrinha nas Escrituras nos ensina tanta coisa. João quer nos mostrar o seguinte: tudo aquilo que se pode dizer de Marta não se aplica a Judas. Tudo aquilo que se pode dizer de Lázaro não se aplica a Judas. Tudo aquilo que se usa para descrever Maria não se aplica a Judas. A manifestação da fé verdadeira não se aplica naquele que tem uma falsa fé. Não espere ver isso em Judas. Não espere ver um serviço a Jesus Cristo em Judas. Não espere ver comunhão com Jesus Cristo em Judas. Não espere ver adoração em Judas. Você não encontra isso nele. Porque Judas é a principal aqui definição de uma fé falsa. E isso aqui já vamos aplicar para nós. Irmãos, presta atenção aqui em mim. Se você é incapaz de servir a Jesus Cristo, se você é incapaz de expressar a gratidão que você tem por ser salvo por Jesus Cristo, por ser sustentado por Jesus Cristo todos os dias da sua vida, se você é incapaz de expressar gratidão servindo a Ele por meio do conhecer das Escrituras e do pregar do Evangelho, eu arrisco a dizer, você tem mais de Judas do que de Marta. Se nós somos incapazes de desenvolvermos intimidade com Jesus Cristo, proximidade, comunhão, temos mais de Judas do que de Lázaro. Nós somos incapazes de adorá-lo como o bem mais precioso da nossa vida. Se tantas outras coisas ocupam o lugar que cabe a Ele, temos mais de Judas do que de Maria. Tudo isso cabe nessa expressão. Mas é impossível você ver adoração, serviço, intimidade, comunhão na falsa fé. A falsa fé é conhecida por isso, se manifesta por ausência dessas coisas. É o que você encontra em Judas. Falsa fé. Continuando o verso 4. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos. Sabe outra coisa interessante com a falsa fé? É que ela está dentro da igreja. Judas Iscariotes fazia parte do colégio apostólico. Era um dos 12. A falsa fé não é algo que está fora da igreja, porque o que está fora da igreja é a inexistência de fé, é a incredulidade. A falsa fé está dentro da igreja. Faz parte do colégio apostólico, Judas. Isso aqui nos mostra, irmãos, de uma forma breve, o perigo da falsa conversão. A falsa conversão é o suicídio da igreja. A falsa conversão é o resultado de uma fé falsa. A falsa conversão é resultado de uma fé cujo evangelho não é o tema central. A falsa conversão é o resultado de uma igreja cuja porta de entrada é qualquer coisa, menos o evangelho.
A falsa fé é o resultado de uma igreja cujo principal propósito de sua existência é prosperar na terra. A falsa fé é resultado de uma igreja cujo principal propósito da sua existência é você crescer, é você ser grande, é você ser curado, é você se tornar próspero. E a última bolachinha do pacote de pitangueiras. Isso é falsa fé, falso evangelho. Característica de Judas. Do colégio apostólico. Desde o início, irmãos, desde o início, os apóstolos tinham muito cuidado com isso. O falso ensino dentro da igreja, a falsa doutrina, tudo aquilo que se mistura ao evangelho de Jesus Cristo. Os apóstolos tinham muito cuidado com relação a isso. Você vai ver Paulo, Pedro, João dizendo: cuidado com os cães. Sabe quem são os cães? Falsos mestres, pastores que pregam outra coisa que não o evangelho de Jesus Cristo. Cuidado com o falso ensino, cuidado com os falsos mestres, com a falsa fé. O que destrui a igreja, o que destrói a igreja, não são as setas que vêm de fora. Entenda uma coisa, olha para mim aqui. O que destrói a igreja não é Satanás, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. O que afeta uma igreja não são as perseguições. O que afeta uma igreja não é a crise financeira. O que afeta uma igreja é a falsa conversão. O que afeta a igreja não é o que vem de fora, é o que acontece dentro. Por isso que os apóstolos combatiam com tanta força a falsa conversão, os falsos ensinos, os falsos mestres, os Judas. Mas Judas Iscariotes, a falsa fé estava dentro da igreja. Um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo. Outra coisa que é possível aprender aqui, verso 4. Mas Judas Iscariotes, um de seus discípulos, o traidor. A falsa fé é a característica do traidor. Agora presta atenção. A traição de Judas não foi entregar Jesus para a morte. Sabia disso? Porque quando Judas tem a noção do real intento dos fariseus, dos mestres da lei, dos judeus, ele tenta voltar atrás, mas não dá tempo. Ele vai dizer: eu pequei contra sangue inocente. Não, a traição de Jesus, de Judas, não foi entregar Cristo para a morte. A traição de Judas foi colocar outra coisa no lugar de Cristo. Sabe o que Judas coloca no lugar de Cristo? A riqueza. 30 moedas de prata. A falsa fé é uma característica do traidor. A falsa fé é uma característica daquele homem, daquela mulher que tem outra coisa no lugar de Cristo. Falsa fé. A falsa fé é uma característica do idólatra. O que estava para traí-lo. Judas tinha um ídolo no seu coração. E o nome desse ídolo era dinheiro. Irmãos, talvez o ídolo de Judas era o dinheiro. Talvez o nosso é o nosso casamento. Talvez o nosso ídolo são os nossos filhos. Nosso trabalho, aquela tão sonhada promoção. Aquele amor da vida que não vem. Tantas coisas que estão no lugar de Cristo. A falsa fé é uma característica presente do idólatra. Ídolo é tudo aquilo que ocupa um lugar que só deveria caber Cristo na tua vida. Falsa fé. Não tem como pular textos como esse, irmãos. Não foi nada premeditado. Amém? Abra um parênteses aqui, tá? Nada premeditado. Nós estamos expondo o Evangelho de João sequencialmente. Capítulo 1, 2, 3, chegamos no 12. E o 12 fala de uma fé que é falsa e de uma fé que é verdadeira. Não dá para pular esses capítulos, tá ok? Voltamos para ele. Mas Judas Iscariotes, um de seus discípulos, o que estava para traí-lo,
disse. Então, a falsa fé é caracterizada por você não ser adorador, não ser servo, não ser íntimo de Jesus Cristo. Isso é falsa fé. A falsa fé é caracterizada por idolatria, você ter outra coisa no lugar de Cristo. A falsa fé é caracterizada pelo egoísmo. Verso 5, olha o que Judas diz: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? A falsa fé te esconde o significado das verdadeiras boas obras. Verso 6, verso 5, por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Ela esconde o significado da verdadeira boa obra. É óbvio e vai ficar claro pelo próprio apóstolo João que o objetivo de Judas não eram os pobres. O objetivo de Judas era o seu próprio egoísmo, seu próprio objetivo. Verso 6, isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres. Percebe? Uma característica da fé falsa é o egoísmo. Até as boas obras que fazemos não é pensando no outro que recebe, mas é na promoção de nós mesmos. Escondemos o significado da verdadeira boa obra. Esconde-se aqui o interesse egoísta de Judas. Judas tinha acesso ao dinheiro. Se entrasse 300 denários, alguma coisa sobraria para ele. A falsa fé visa o próprio umbigo, irmão. Quer se situar dentro dessa nossa definição? Se você, tudo que faz de bom, se nós, tudo o que fazemos de boas obras, tem por objetivo final, não a glória de Deus, mas sermos recompensados de alguma maneira, temos mais de Judas do que de Maria. A falsa fé, ela esconde esse interesse egoísta das boas obras, porque a falsa fé é uma característica do religioso que pensa que pode ser merecedor do favor de Deus por aquilo que ele faz. Deixa eu explicar isso aqui para você. A falsa fé é uma característica do religioso, não do cristão. O cristão tem a verdadeira fé. A falsa fé é uma característica do religioso que pensa que pode merecer o favor de Deus, a salvação de Deus, por uma boa obra que ele pratica. A falsa fé, ela está presente naquele que age da seguinte forma diante de Deus: Senhor, eu tenho certeza que se eu fizer muitas boas obras, o Senhor tem que me aceitar. O Senhor tem que me abençoar. Eu vou poder te colocar na parede e te fazer a minha listinha de pedidos para que o Senhor me abençoe, porque eu consegui cumprir com as minhas boas obras. O interesse aqui é puramente egoísta. Você agindo dessa forma não está fazendo boas obras em favor daquele que está recebendo o que você faz, em favor dos pobres. Está fazendo boas obras porque tem um interesse egoísta por trás dessa ação, por trás desse cuidado com os pobres. Tem mais de Judas do que de Maria. O religioso diz assim: me esforço para cumprir com as boas obras, logo o Senhor me aceita e me abençoa. Aquele que vive pelo Evangelho diz assim: o Senhor me aceitou e me abençoou através da obra de Cristo, logo me esforço para fazer boas obras. É uma postura completamente diferente. O serviço de Marta é diferente do serviço de Judas. O serviço de Marta é pela gratidão do agir gracioso de Jesus Cristo. O serviço de Judas é pelo egoísmo de ser abençoado de alguma forma.
verdadeira versus a falsa fé. Outra coisa que eu aprendo com o versículo 6, irmãos, é que a falsa fé é uma característica do velho homem, do pecador não nascido de novo. Olha aí, isto disse ele, não porque tivesse cuidado com os pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. João aqui nos dá uma característica de Judas. João vai dizer o seguinte: olha, ele não se importava, ele não falou aquilo porque se importava com os pobres. Ele falou aquilo porque era ladrão. A identidade de Judas foi apresentada aqui. Sabe o que eu aprendo com isso? Uma característica da falsa fé é que ela não muda a tua vida. Ela não te converte. Ela não te transforma. Ela não te faz nascer de novo. Faz com que você permaneça com os velhos hábitos. Faz com que você permaneça com a velha vida. Faz com que você se apegue à velha prática de pecado. É um transgressor não regenerado. Judas era ladrão. Característica da falsa fé. Olha comigo aqui, Efésios capítulo 4, rapidinho. Nós vínhamos de um texto tão incrível, né? Capítulo 11, Jesus ressuscitando Lázaro. Oh, aleluia! Ressuscita os meus sonhos. Não é? Aí de repente pula-se para o capítulo 12, tem um Judas no meio para nós aprendermos com ele. Louvado seja Deus. Remédio amargo também cura. Aleluia. Vamos lá, Efésios capítulo 4. Veja que diz o verso 22. Estamos juntos? Efésios capítulo 4, verso 22 diz assim: no sentido de que, quanto ao trato passado, ou seja, quanto à velha forma de viver, quanto ao comportamento antigo, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Paulo está dizendo aqui, Paulo está mostrando aqui, irmãos, a evidência de uma fé verdadeira. Se a evidência da falsa fé, que nós estamos tratando ali com o exemplo de Judas, é que faz com que você permaneça com o velho homem governando a sua vida, Paulo vai nos mostrar que a evidência de uma fé verdadeira é que a sua vida é transformada. Ele vai dizer, olha, quanto velha forma de viver, abandone, se despoje disso. O termo aqui, o verbo, é realmente se retirar e vestir. Ele vai dizer, olha, essa velha natureza, esses velhos hábitos, esses pecados particulares que você sabe que só você e Deus sabem o quanto são praticados por você. Retire isso da sua vida. Se despoje disso, joga fora, rejeite. Renove a vossa mente, verso 23. Renove o vosso entendimento. Só é possível renovação do entendimento com as Sagradas Escrituras. Abandone o velho, conheça o novo e viva por ele. Isso é manifestação de uma fé verdadeira. A evidência de que você tem a fé verdadeira é que o velho hábito pecaminoso te incomoda. A velha natureza te incomoda, é irritante para você. Ainda que vez após outra nós somos tentados a nos ver praticando novamente aquilo que nós rejeitamos, o pecado passa a ser nojento, detestável. Uma evidência do novo nascimento é que você não consegue se habituar com a prática de pecado, e é levado ao arrependimento continuamente. A verdadeira fé. Contrário a isso, voltando para o capítulo 12, a falsa fé, ou
os velhos hábitos, a velha forma de viver, a velha prática de pecado, é uma evidência de que temos mais de Judas do que de Maria. Disse isso não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Depois do verso 6, João vai encerrar essa porção das Escrituras, retomando algo acerca da fé verdadeira. E ele vai dizer que a fé verdadeira tem a aprovação de Jesus Cristo, tem o selo, ela é agradável. A manifestação de uma fé verdadeira é aceitável por Jesus Cristo. Olha o verso 7. Jesus, entretanto, disse: deixai-a. Judas vem criticando Maria: como que você vai desperdiçar tanto dinheiro assim, mulher? E ele é mais precioso para mim do que os denários, ele é mais precioso para mim do que tudo isso. E depois dessa repreensão de Judas, Jesus se levanta dizendo: deixa. A verdadeira fé tem o consentimento de Jesus, ela é agradável para ele. A verdadeira fé do cristão faz com que a atitude do cristão seja aceitável pelo seu mestre, pelo Senhor, faz com que ele se alegre de receber o seu sacrifício, a sua adoração. Irmãos, em Romanos capítulo 14, você não precisa abrir, no verso 23, Paulo vai fazer uma afirmação que nos faz ficar alerta. Paulo vai dizer o seguinte: tudo que não provém da fé é pecado. Tudo que não provém da fé é pecado. O que significa isso? Que fé? Fé verdadeira. A fé de Maria e não a fé de Judas. Sabe o que quer dizer? Um homem não nascido de novo, um descrente, incrédulo em relação a Jesus Cristo. É um fazedor de boas obras. O cara é tão bom. O único problema dele é que ele não é crente. Mas é uma bênção. Ele sozinho sustenta o hospital fulano de tal. Ele sozinho, ele cuida tanto da Santa Casa, dá todo o dinheiro dele. É um homem muito bom. O único problema dele é que é um incrédulo. Diante de Deus, até a mais pura e significativa boa obra do ímpio é pecado. Isaías vai chamar de trapo de imundícia a obra do ímpio. É como você enrolar um leproso com a mais fina seda. Não vai demorar muito para que a lepra contamine a seda. Trapo de imundícia. Diante de Deus é pecado. Agora, a adoração, o serviço, o trabalho, a dedicação daquele que crê em Jesus Cristo, daquele que tem a fé verdadeira, da igreja, dos eleitos, dos salvos, é agradável ao Senhor. Deixai-o. Sabe o que você pode entender e aplicar isso para a tua vida? Não importa o quanto você se esforce para estar aqui, não importa o quanto você se esforce para ler a Bíblia, para orar, para cuidar dos pobres, para ser um bom pai, um bom filho, uma boa esposa, se todo o seu esforço não for resultado do seu relacionamento com Jesus Cristo, se tudo aquilo que você faz não é para a glória dele, se tudo aquilo que você faz não é para expressar que você pertence a Ele, então você não é um bom pai apenas por ser um bom pai, porque entende que isso é moralmente correto. Você é um bom pai porque entende que pertence a Jesus Cristo. E por ser um bom pai, um dia seu filho dirá o seguinte: graças a Deus porque eu nasci na sua família, graças a Deus porque eu sou teu filho, graças a Deus porque eu sou teu esposo, tua esposa. Teu patrão chegando para você e dizendo: graças a Deus você está aqui, é meu empregado. Porque tudo que você faz é para a glória de Cristo. Caso contrário, de nada vale o teu esforço, se Cristo não for o alvo principal da sua dedicação.
Por isso Maria ouve de Jesus: deixai-a. Verso 7. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem. Que ela guarde isso para o meu enterro. É uma boa tradução aqui. A fé verdadeira faz com que você seja útil para Deus. Perceba, o enterro de Jesus foi decretado quando? Na eternidade. Desde a eternidade, nós vamos ler nos escritos do Novo Testamento, Deus decretou que o Filho dele passaria por isso. Deus decretou os acontecimentos. Maria embalsamando, ungindo Jesus, preparando o corpo de Jesus, está sendo um instrumento da graça de Deus decretada na eternidade, um instrumento do agir providencial e soberano de Deus. A verdadeira fé, só a verdadeira fé te faz um instrumento na mão de Deus. Te faz participante dos decretos eternos. Verso 8. E eu encerro contigo aqui. Ele vai dizer: porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Todo relacionamento que Jesus querendo trazer essa ideia para Judas, toda a sua boa obra precisa ter como prioridade o relacionamento que tem comigo. Você revela que sou importante através do seu serviço, através do seu agir, através das suas boas obras. Mas eu sou o alvo principal de tudo isso. Eu quero concluir com você, irmão, dizendo o seguinte: há diferenças entre as fés verdadeira e falsa. E a principal dela é que a verdadeira fé te faz servir a Jesus Cristo. A verdadeira fé te faz ter uma vida dedicada a Ele. Você é pai por Ele, você é empregado por Ele, você é esposa por Ele, você é esposo. Tudo que você faz é: preciso honrar ao Deus que me salvou. Você o serve. A verdadeira fé te faz buscar intimidade com o Filho de Deus. Te faz separar o tempo do seu dia para ter comunhão com Ele. A verdadeira fé te leva a adorá-lo, tendo Ele como o bem mais precioso da sua vida. Ao passo que a falsa fé faz com que você o rejeite. A falsa fé é egoísta, só pensa em si mesmo. A falsa fé é idólatra, tem várias outras coisas no lugar de Cristo. A falsa fé é destrutiva, porque ela não te muda de vida. Consequentemente, a falsa fé te faz ter a falsa sensação de um salvo. A falsa fé faz com que você tenha uma vida inteira dedicada à igreja, uma vida inteira dedicada a alguma religião, a alguma placa ou denominação, e te mantém dia após dia caminhando para o inferno sem salvação. A falsa fé. E a minha aplicação que eu faço nessa noite com esse texto é nos perguntar: você tem conseguido servir a Jesus? Você tem servido a Ele? Você tem buscado intimidade com Ele? Você tem o adorado? Ou as nossas obras, ou os nossos desejos, ou os nossos trabalhar no que diz respeito à religião é simplesmente para termos algum benefício em algum dia? A verdadeira fé é caracterizada por serviço, adoração e intimidade. Entrega de forma pessoal a Jesus Cristo. De posse disso, eu gostaria que você fechasse os teus olhos, baixasse a tua cabeça e tivesse um tempo de oração.